Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta do Facebook, YouTube e demais redes sociais. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nossa programação é transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A reprise você assiste sempre aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. No Facebook, acesse a página da RPT Play e assista nossa programação em tempo real. Pelo aplicativo RPT Play, no seu celular. Baixe-o pelo Play Store. Nossa programação está no YouTube também. Para acessá-la, basta digitar no campo próprio Dossiê História. Clique na logomarca e escolha o tema em ordem cronológica de apresentação. São quase 6 anos de programação em temas variados, sempre direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, referencial à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 25 de abril de 2019. É o 115º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 250 dias para terminar o ano. Vamos ao primeiro quadro do programa, que é o pensamento do dia. Então, Nicolau Maquiavel, em suas reflexões de pensamento, um grande político, poeta, filósofo da época, dizia Maquiavel: devemos levar em conta que nada há de mais difícil, nem de sucesso mais duvidoso, nem mais arriscado do que estabelecer novas leis. O novo legislador terá todos os beneficiados pela antiga legislação por inimigos e contará com tímidos defensores entre os beneficiados pelas novas leis. Nicolau Maquiavel, em italiano, Niccolò di Bernardo de Machiavelli, Florença, nasceu em 3 de maio de 1469 e morre em Florença mesmo em 21 de junho de 1527. Filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico renascentista. É reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna. Hoje, quando você assiste um cientista político na televisão, numa entrevista, lembre-se que aquela profissão, aquela atividade foi inspirada naquela que Nicolau Maquiavel fez lá no século XV. E pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são e não como deveriam ser. Os recentes estudos do autor e da sua obra admitem que seu pensamento foi mal interpretado historicamente. Isso é uma verdade, porque quando você quer pejorativamente se referir a algum pensamento, vamos dizer assim, engenhoso, de enganação, você diz, o sujeito é maquiavélico. Mas Maquiavel não tinha esse sentido da maldade, de prejudicar terceiros. Muito pelo contrário, ele construía uma filosofia, ele construía uma nova ciência. Muito bem, então vamos agora ao nosso quadro, o dia 25 de abril na história, e eu vou pedir a vinheta. Em 404 a.C., dia 25 de abril, Atenas se rende a Esparta, pondo fim à Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso que durou 3 anos e foi vencida por Esparta. Em 1607, a Batalha de Gibraltar. Esse episódio é muito interessante. Episódio da Guerra dos 80 anos. Foi uma guerra de secessão. Uma guerra de secessão entre a Espanha e os Países Baixos, que popularmente se chama de Holanda, onde a frota holandesa destrói a armada espanhola. Foi lá em Gibraltar. Foi a guerra de secessão porque o território onde está hoje os Países Baixos se torna independente frente à Espanha, que sempre teve o domínio da região.
A República Holandesa, como se conhece popularmente os Países Baixos, tornou-se uma potência mundial. Eu falo república porque, na época, quando os Países Baixos obtiveram a independência, ele era uma república. Depois se tornou... ele era uma monarquia. Depois se tornou uma república e, posteriormente, retornou a ser uma monarquia. Os Países Baixos tinham um grande poder naval e aí beneficiando-se de um crescimento econômico, científico e cultural sem precedentes. E ainda venceu a Espanha, que era um poderio na época, quer dizer, era um país ascendente. A frota naval, o poder naval, sempre deu aos estados colonialistas uma grande vantagem. Todo estado, todo país colonialista tem sempre uma grande marinha. E uma grande marinha mercante induz sempre uma grande marinha de guerra. Por que a nossa marinha de guerra não é uma grande marinha? Porque nós temos um potencial de marinha mercante muito pequeno. Então, nós não precisamos de um potencial naval, porque também não somos um país de característica colonialista, então a nossa marinha é limitada apenas, a nossa marinha de guerra, eu estou falando, ela é limitada a apenas uma vigilância da nossa costa. A origem da guerra, Filipe II, era o reinado de 1554 a 1598, rompeu com os nobres locais, lá dos Países Baixos, que foram excluídos do governo. Por isso que houve a Guerra da Secessão. Eles foram discriminados. Eram altos impostos, desemprego e temores. É uma avant-première daquilo que aconteceu nas colônias britânicas cento e tantos anos depois. Temores de perseguição católica contra os calvinistas criaram uma perigosa oposição, esmagada pelo Duque de Alba em 1567, com um reino de terror e pesada tributação. O líder da insurreição foi Guilherme I de Orange-Nassau. E aí ele formou uma dinastia. E é o grande fundador dos Países Baixos, que se chama popularmente de Holanda. 1974, agora avançando sobre os séculos. Isso também é muito interessante fazer uma rememoração. A Revolução dos Cravos, dia 25 de abril de 1974. Os mais antigos lembram bem dessa data. A Revolução dos Cravos derruba o Estado Novo, que era, naquela altura, comandada por Marcelo Caetano, isso porque o Salazar, ditador português, já tinha falecido, abrindo, assim, as portas à suposta democracia em Portugal. Logo depois, se implantou uma ditadura comunista, com perseguição, prisões, exílio, e o país mergulha em uma crise financeira e econômica sem precedentes. Esses fatos, os comunistas tentam apagar da história. Pouca gente lembra disso. O objetivo do 25 de abril era a descolonização e a instauração de um regime socialista em Portugal. Um ano após, as forças militares de matizes ideológicas diversas, como os liberais e os comunistas, quase se enfrentaram em uma guerra civil, através de militares com facções distintas. Fernando Rosas diz que a Revolução Portuguesa foi a última revolução de esquerda da Europa do século XX. O mesmo povo que possibilitou o início da Revolução impediu-a depois, acorrendo às ruas e evitando o choque entre militares de confronto ideológico. Liberdade, libertinagem e desordem em escala de grandeza assustavam até os países vizinhos. Surge um líder, em 1976, Mário Soares, que retomou as rédeas do poder em um socialismo institucionalizado em democracia partidária. Acaba-se a era dos líderes militares para se iniciar a era dos líderes políticos. E aí, Portugal avançou. Mário Soares inaugura o primeiro governo constitucional e a Europa respira aliviada por não ter Portugal se tornado uma segunda Cuba.
Muito bem, encerramos aqui o nosso dia 25 de abril. Vamos agora ao nosso jornalismo Dossiê História e eu vou pedir a vinheta. O personal de educação física, professor da Academia Aeróbica aqui em Petrópolis, Gilson Sena Filho, em um dos domingos tórridos do verão do Rio de Janeiro, levou seu filho à praia no Leblon. Veja o que ocorreu com ele. Gravou o vídeo e vale a pena ver e refletir, estarrecido, o que aconteceu na praia. Fala galera, meu nome é Gilson Sena. Eu estou aqui na praia de Ipanema e resolvi fazer esse vídeo porque domingo passado, hoje é domingo, mas domingo passado, eu vivi uma situação com meu filho aqui nessa praia que eu não desejaria para nenhum pai. Umas meninas chegaram, sentaram na areia na nossa frente e começaram a apertar um baseado de maconha. Meu filho, com 10 anos de idade, resolveu me perguntar o que era aquilo. Pai, o que é isso que elas estão fazendo? Eu tive que explicar para ele, aos 10 anos de idade, o que era um baseado de maconha, explicar para ele que aquilo era um crime, elas estavam cometendo um crime na nossa frente e ninguém fala nada, ninguém vê nada. A gente pediu para elas saírem dali para não fumar na frente de uma criança de 10 anos, elas se retiraram, mas também não fez muita diferença porque na frente dela ainda tinha mais um grupo fumando maconha, do meu lado tinham 2 rapazes fumando maconha. Parece que maconha é liberada aqui em Ipanema e ninguém faz nada. Aquela menina que estava fumando a maconha, ela tem que entender quando o policial sobe o morro e troca tiro com um bandido e ele morre, o pai de família morre num confronto com um traficante, ela patrocina o fuzil do traficante, ela puxa o gatilho do traficante junto com ele, porque ela dá dinheiro para o traficante comprar aquele fuzil. Quando uma criança tem a cabeça atingida por uma bala por causa da guerra do tráfico, aquela menininha que está de 20 e poucos anos, provavelmente universitária, que estava fumando maconha na minha frente, na frente do meu filho, ela puxa o gatilho junto. Nós temos que ter essa consciência. As pessoas que usam esse tipo de droga impunemente e acham que não tem nada demais fumar um baseado, ela tem que entender que ela está puxando esse gatilho junto. Então eu deixo aqui meu apelo para as autoridades, para o governador Witzel, para o governo federal, para a Guarda Municipal da cidade do Rio, para ver se começa a combater esse tipo de coisa. O usuário aqui, o usuário final, o cara que patrocina o tráfico, é ele que dá dinheiro para o tráfico. Então não adianta pegar e reclamar que a cidade está violenta, mas não deixar de fumar o seu baseado. Tá? Fica aí meu recado, desculpa o desabafo, mas é o desabafo de um pai que viu um filho de 10 anos intrigado por que era um cigarro de maconha. O cidadão educa um filho com todo carinho, com todo sacrifício, investe em bons colégios, plano de saúde, recreação, ensino, curso de inglês e espanhol. Aí leva o garoto à praia e é obrigado a ver uma cena deprimente desta igual que foi narrada aqui pelo Gilson. Isso explica a vulnerabilidade dos adolescentes de hoje, que são obrigados a conviver com pessoas insensíveis que não respeitam o direito dos outros. Expõe seus vícios em público e sem pudor, insensíveis à presença de menores em idade de formação, que aprende e forja seu caráter muito pelos exemplos dos mais velhos. É sempre uma referência. Tudo que o mais velho faz na frente de uma criança é sempre um referencial para aquela criança. Ela observa, filma, apreende aquele comportamento e depois quer fazer igual. Fica aqui, então, o recado do Gilson, muito bem dado, e espero que isso possa, de alguma forma, repercutir. Prefeito de Limoeiro, no interior do Ceará, atendendo os reclamos de seus citadinos, que não aguentavam mais o ronco estridente de motos durante 24 horas, tomou uma atitude e mandou prender as motos com um cano de descarga sem miolo. O prefeito fez uma limpa na cidade. Veja o resultado. Vamos ao vídeo. Vamos
acontecendo, as apreensões também. Esse ferro velho vai ser levado para a sucata. E o dinheiro arrecadado vai para a casa do mundo. Parabéns, Roque, parabéns, Zemute. Obrigado a todos. O caldo vai estar liberado. Pode liberar o caldo. Os vocês. Ferro quente nessa zona. Eu também foi com a negrada. Revista Recado. Até quarta-feira que vem. Em frente à Prefeitura Municipal. Sábado, dia 12 de outubro, 14ª festa do Festival volta sobre o ano de Obrigado. Então, vejam vocês o seguinte. Nós temos um prefeito aqui em Petrópolis, Bernardo Rossi. Eu fiz esse vídeo aqui inspirado hoje para mandar um recado para o Bernardo Rossi. Está na hora de nós fazermos o mesmo aqui em Petrópolis. Ninguém aguenta mais. 24 horas por dia, seja de noite, de tarde ou de manhã. O barulho, o ronco das motos estridentes. Tem uns que sufocam a moto na madrugada para dar aquele ronco, acorda a rua inteira. Mas essa reclamação são em todas as ruas e todos os bairros de Petrópolis. Está na hora da Prefeitura de Petrópolis também tomar uma atitude e começar a apreender na rua as motos que fazem barulho, que têm um cano de descarga furado ou que utilizem outros artifícios para poder fazer o barulho. Porque os motoqueiros adoram o ronco da moto, principalmente na madrugada. Eles gostam de se exibir para as menininhas. Então, fica aí o recado para o prefeito Bernardo Rossi, para que ele se inspire nesse prefeito lá de Limoeiro. Vamos seguir em frente, então. Agora temos uma carta aberta de um aluno de faculdade federal, relatando os desmandos de professores e alunos. E aí um blogueiro publicou isso e realmente é impressionante. Vamos então à carta e depois eu faço um breve comentário. Eu sou aluno de uma universidade pública federal, de um curso de humanas. Você não sabe o que é isso aqui dentro. Vejo algumas matérias de intolerância, mas nada se compara. Aqui tem frase feminista que diz: morte aos machos. Aqui o laicismo é só para a religião cristã, porque as outras religiões e seitas são inclusive incentivadas pelos professores. Se alguém questionar algo, é um racista e intolerante. Aqui você tem que fingir que é a favor do PT, caso contrário, eles não sentam com você no refeitório. Não pegam o mesmo elevador, te xingando, perseguem, falam absurdamente que você é algum ista, e é puramente porque você não concorda com eles. Me diga, cidadão, isso é liberdade de pensamento? Tem mais, eles fazem sexo ali na sua frente. Usam os termos hétero como se fosse um xingamento. Você será homofóbico se não concordar com eles. E os professores? Esses são os melhores. Falam de Karl Marx como se fosse o Batman. Socialismo é ótimo, não para eles, com carrões, apartamento em área nobre e os filhos estudando no repressor dos Estados Unidos. O pior é que vou relatar agora, que foi que me motivou a escrever esse manifesto. Os alunos criaram um filtro para o Facebook no qual eles colocam uma foto e abaixo tem escrito desaparecido. Eles dizem que é para simular como será os perfis se a ditadura voltar, pois segundo eles muitos vão sumir. Eu achei tão absurdo, cheguei à conclusão de que quem quer a ditadura são eles. Você já percebeu que quem mais fala de ditadura é a esquerda? Eles têm um fetiche por esse assunto. Parece até que querem viver isso. Parece que eles têm um desejo de ser herói, mesmo aquele herói martirizado. Não percebem que estamos em outro tempo. Eles não frequentam as aulas. Ganham discussão no grito. Se monta um grupo para debate, todos os presentes têm que concordar entre si. Se você ousar sugerir ou pensar algo diferente, está frito, amigo. Querem dar aula de história sobre o fascismo. Daí quando você fala que o fascismo surgiu com a esquerda, eles gritam, esbravejam, mas nada de argumento.
não leem nem o nome do ônibus, decoram um número. Eles têm desejo de ser diferente. 3 meses depois que entra um aluno na faculdade, ele já se veste, fala, se comporta igual aos outros. Cópias que se repetem o mesmo discurso. Falam que sofrem repressão. Daí, quando você vai analisar o caso, na verdade ele transgrediu uma regra civil, foi punido e acha ainda que sofreu abuso. Isso que eu vi são apenas 6 meses de universidade. Precisamos urgentemente fazer com que essa repressão e doutrinação acabe, ou vai continuar sendo uma máquina de zumbis repetidores de jargões que funciona à base de maconha. Não posso assinar. Queria poder dizer isso abertamente, mas vivemos numa ditadura do pensamento esquerdista. Pessoal, isso eu já estou sabendo há muito tempo que está rolando. Há muito tempo que está rolando. É exatamente isso. Seu filho entrou lá, ele tem que usar entorpecente. Não há a menor chance do seu filho pisar numa faculdade pública durante um ano sem ter usado algum tipo de narcótico. Não existe a menor chance. Não existe a menor chance. Se ele não for de esquerda, ele vai ser perseguido e massacrado lá dentro. Se ele não participar das orgias, das perversões, da baixaria, ele tá fodido. Saiba para onde vocês estão mandando os seus filhos. Está tudo muito bem. O fato é o seguinte, realmente é preocupante para quem tem filho jovem hoje que está em universidade. É aquela mesma história. Você investe na criança, o torna um jovem, ele avança da puberdade para a adolescência e depois, quando chega na faculdade, está preparado, passou lá no Enem, fez uma prova, foi bem classificado, vai para uma universidade federal. E aí acontece isso. Ele passa a receber essas influências malignas dos seus colegas, dos professores, enfim, de uma série de coisas. Quando se fala em não é no sentido de que vá censurar se falar de socialismo ou de liberalismo. Não, o debate é importante. Pode-se falar de Marx, de Engels, do socialismo, mas também tem que haver o direito daqueles que não concordam com Marx e Engels de também apresentar suas teses, apresentar os seus trabalhos. Então, todos os trabalhos hoje são censurados nas escolas. Você só pode falar de Engels, de Marx, daqueles que Foucault, aqueles que são preferidos. Mas se você quiser falar de outros autores que são de direita, ou que são liberais, ou que combatem o comunismo, seria muito interessante que na universidade se pudesse debater aqueles que são simpáticos ao comunismo e ao socialismo, debater com aqueles que são liberais. Mas essa opção não existe nas universidades, porque todos os professores estão trabalhando dentro de um ideal de transformar a cultura no Brasil, o ensino e as inteligências em socialistas. Encerramos aqui, então, meus amigos, o nosso programa em relação ao jornalismo. Vamos agora passar a última etapa do programa. Hoje eu vou fazer uma entrevista. E o nosso tema de hoje é um tema muito interessante, a fotografia profissional. E para falar sobre o assunto, convidamos 3 profissionais do ramo em atividades distintas. Júnior e Érica, que são já conhecidos aqui. O Júnior é diretor da TV, a Érica é a esposa dele, e trouxe também o Carlos Lima, cujo nome artístico é Silvinho. Silvinho com Y 2 vezes, né, Silvinho? Não é bem um nome artístico, é um apelido que não é um nome que é um apelido. Né? E Silvinho em função do seu pai, justamente. O grande Silvinho. Exatamente. Romântico, né? Da década de 60, 70. Exatamente. O programa até hoje não conseguia. Mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir certeza. isso, né? Estou fazendo a cabeça dele. Então nós vamos falar hoje sobre fotografia. E para iniciar nosso assunto, na fotografia, tanto a Érica e o Júnior, quanto o Silvinho, trazem para nós material de trabalho deles. Então, eu vou passar primeiro para a Érica, vou dar aqui a preferência, a nossa dama aqui da noite. A única dama, né? Para que você fale um pouco também do seu trabalho, Érica, e expor também algum dos seus trabalhos.
O nosso trabalho, a gente está muito envolvido com família, né? Até porque a família está crescendo. E aumentando. Está aumentando. E a gente hoje tem feito um trabalho bem diferenciado e muito agradável, que é o documental de família. E a gente tem acompanhado famílias e conhecido famílias diferentes, que a gente tem costume de dizer que toda família é igual, né? E a gente acaba vendo que não é bem assim, né? E o documental de família tem trazido para a gente essa diferenciação, né? De cada família, como que é gostoso a gente ver essa diferença. E vocês trabalham também com fotos antigas da família, das gerações anteriores, como havia antigamente os álbuns, né? Que nós fazíamos naquelas fotos antigas. O Silvinho lembra disso, né? Dos álbuns antigos, né? Na verdade, a gente já fez um trabalho desse que a gente chamava de álbum histórico. Foi uma boda de ouro que a gente pegou todo o histórico de fotos que ela tinha, desde o noivado, casamento, os filhos. Na verdade, o álbum virou até uma evolução da fotografia, né? Porque ela começou toda preta e branca, foi ficando sépia, foi ficando amareladinha, colorida e toda moderninha digital, né? Ela ficou um trabalho muito bonito. Mas o documental de família que se refere, na verdade é o seguinte, né? Resumindo um pouquinho nossa história, nós estamos há 11 anos no mercado e o nosso foco sempre foi casamento, evento social, né? A gente sempre se focou, se esforçou nesse nicho. E nós, nesse momento da nossa carreira, estamos justamente numa virada de página. Nós estamos investindo pesado nesse documental de família, nesse estilo, nesse nicho da fotografia, que ele trata o seguinte: nós passamos momentos com a família e onde a gente vai capturar momentos da família que são muito especiais para ela, são muito íntimos. Porque na foto da família, o que a pessoa tem hoje? Ou tem uma selfie, né? Ou um está fora para tirar a foto. E os momentos verdadeiros da família só tem na lembrança, você não tem registro disso, você não tem uma foto disso, você só tem no bate-papo, na conversa. E a fotografia documental registra esses momentos, né? Se o Michel puder mostrar umas fotos, pode botar da família Santos, foi uma família muito legal que nós fizemos, e mostra exatamente isso, ilustra melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Consegue botar aí, Michel? Pode ir na parte de trabalhos feitos, levanta a tela aí, pode descer embaixo. Aí tem ali, ó, Família Santos, é o primeiro quadro aí. Tem algumas fotos aí deles aí. Uma família muito divertida, muito carinhosa. Pode passar as fotos, pode descer. Pode descer mais. Isso, pode... Ó, um café da manhã, eles relataram para a gente que é o momento mais especial que eles têm juntos. Né? Então a gente fez questão, eles todos de pijama ali, essa é a oração da família antes da refeição do café. Pode passar, Michel, pode ir passando. Né? O momento do pai com o filho, quando acordaram. A gente costuma fazer uma entrevista antes, né? Conversar com a família, a meia furada. Conhecer a rotina da família. Isso aí. E às vezes perguntar também detalhes que para os de fora não fazem tanta diferença, mas que para a família você quer guardar, né? Às vezes tem uma carinha que seu filho faz, que você gosta, alguma atitude do seu filho que goste muito. E a gente tentou registrar todos esses momentos. Tem uma das fotos até que ela está abrindo a geladeira, a carinha é bonitinha, a foto é muito gostosa de se ver, mas para eles tem essa foto aí. Para eles tinha um sentido especial, porque eles falaram nessa entrevista que gostam muito quando ela vai na geladeira e pega um iogurte, a carinha que ela faz. E realmente ela faz, né? A gente lá falou um momento com ela, a gente viu que ela já estava com fome, gente. Será que tem iogurte na sua geladeira? Ela foi na mesma hora para pegar e fez essa carinha. Então são momentos que, para os pais, né, são inesquecíveis. A pessoa quer ter isso registrado. É muito interessante, porque você passa a fazer um trabalho que beira o jornalismo, mistura o jornalismo com a etnografia, e me lembrou aqui um trabalho tipo o acaso da vida. Você veio pedir o seu microfone mais próximo. A sorte que a pessoa dá, né? Porque tem o Luiz Garrido, um fotógrafo muito conhecido, que deu a tremenda sorte de
estava em Nova York e tocou a campainha da casa do John Lennon, quando ele estava fazendo aquele protesto, Give Peace a Chance, e falou, poxa, eu sou um fotógrafo brasileiro, moro em Paris, e eu gostaria de tirar umas fotos. Aí o John Lennon sobe e passou, tipo, 1, 2 semanas, não sei quanto tempo com ele, e ele pôde fotografar coisas inéditas, né? O John Lennon com a Yoko Ono na cama, entendeu? Fotos totalmente despojadas, entendeu? Então é um trabalho histórico maravilhoso. Se você procurar na internet esse trabalho do Luiz Garrido, é mais ou menos na mesma linha. Quer dizer, ele pôde captar uma coisa... Outras fotos do John Lennon e da Yoko Ono são fotos produzidas. A verdade da vida, né? Exatamente. Ele passou momentos factual, juntos, né? Isso. O cara na cama, tomando café, entende? E ainda mais fazendo aquele protesto. Depois me parece que tem até um vídeo deles cantando... Me parece que eles fizeram o Give Peace a Chance ali na hora, ali, né? na cama, né? Isso é uma coisa bastante interessante, um trabalho muito legal. Meus parabéns. Obrigado. Acho muito Mas legal. é um pouco dessa pegada mesmo, do factual, do verdadeiro, entendeu? Não, a gente até tem uma frase para esse trabalho que é amor sem pose. Entendeu? É capturar amor sem pose. Capturar esse momento, entendeu? Isso, nossa, e o quanto a gente percebe quando a família vê esse trabalho pronto, elas ficam assim, sabe? Não, eu quero essas fotos, eu preciso dessas fotos. Nossa, são uma coisa assim muito especial para elas, muito especiais. A gente costuma dizer que causa uma dor. A pessoa fica doída em ver aquilo. Como eu não tenho isso, né? Eu não tinha isso. E o arquivo? Como é que guarda isso no arquivo? É o arquivo virtual? A gente faz um álbum mesmo, né? Um álbum virtual. Aí tem que virtual, ser impresso o livro, né? A pessoa tem que ter aquele livro em mãos, até para que fique de gerações, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas em uns textos que eu estava lendo sobre a fotografia, um fotógrafo falando a diferença de imagem para foto. Ele fala que imagem ela pode ser manipulada, né? A foto é o resultado final. Então a foto só pode ser foto se for impressa. Porque enquanto estiver em arquivo, você bota na TV, você vê de uma cor, você bota em outro monitor, ela tem o monitor está calibrado diferente, então ela sofre alterações. Então isso ainda é imagem. Foto vai ser quando você imprimir e ela não sofre mais alteração alguma. Mas então, aí é um conceito só. É a grande dificuldade da fotografia, né? Que acontece hoje em dia, porque com a foto digital, todos hoje em dia, com o desenvolvimento da fotografia digital, isso possibilitou a divulgação da fotografia para todos. Quer dizer, antigamente você dava uma câmera para uma pessoa, tira uma foto minha, a pessoa tremia. Hoje em dia não, tira foto com o iPhone. Mas o que acontece? Porque todo mundo vai guardar aquilo no iPhone, ou então vai ver na televisão. E o que acontece? Então é como se você estivesse ampliando a imagem em luz. E luz é baixa resolução, entendeu? Então aí aquilo fica guardado. E eu até discordo um pouquinho disso, porque eu acho que você vai botando aquilo no HD, botando no HD, botando no HD, e eu acho que muita coisa vai se perder. Muita gente que não tem o hábito de lidar com computação vai perder muita imagem, entendeu? Se você não tiver um controle, por exemplo, você tem um arquivo como o Lightroom, em que você tem tudo catalogado e tal, para você ver isso. E a maioria dessas imagens hoje em dia que você faz com um iPhone, você faz uma foto assim, mais que eu chamo de instantânea, você não imprime no papel. Você vai imprimir no papel no máximo um 10x15, vai ficar uma porcaria, porque geralmente todos esses trabalhos são feitos em JPEG, já é um arquivo preseteado, entendeu? Sim. Então o arquivo já vem fechado, você até pode mexer para aqui e para lá, mas é bem limitado. É bem limitado. Agora, quando você vai para o papel, e antigamente a grande dificuldade da fotografia digital para entrar, ela era substituir a ampliação no papel. E aí ficava difícil, o papel, o analógico sempre ganhava, né? Mas eles foram se desenvolvendo, entendeu? Então, hoje em dia, você já consegue imprimir o papel graças aos processos de arquivo RAW, entendeu? Aí que você tem imagens com muito mais definição, entendeu? Então, inclusive, a fotografia no papel também tem avançado muito em termos de como se faz, né? Porque, por exemplo, os laboratórios morreram, né? Mas existem alguns laboratórios. Por exemplo, você olha uma foto do Sebastião Salgado, poxa, que maravilha, que coisa de louco. Mas, porra, o Sebastião Salgado, ele faz como se fosse um fotolito, 1 por 1. Se ele vai fazer uma ampliação de 3 metros, ele faz 1 por 1, faz uma prova de contato. Faz em Londres, num dos maiores estúdios do mundo.
Entendeu? E, pô, isso depois de ter manipulado a foto também, que ele também manipula a foto, lógico, ele não manipula alterando a imagem, tirando pessoa, botando pessoa, mas ele dá o toque dele, entendeu? Dá aquela trabalhada porque é um arquivo RAW, entendeu? Mas ele faz uma ampliação totalmente diferente. Antigamente, fazer um negócio, e um negócio desse é muito caro. Então aquilo ganha uma exponencialidade incrível. Mas eu acho que a tendência da fotografia para que as pessoas possam ter o papel, acho que elas não vão ter mais. Porque, por exemplo, você fazer o que o Sebastião Salgado faz é muito caro. Sim. Mas você, para popularizar isso, como a Kodak, que para mim é quem realmente propagou a fotografia no mundo, através do desenvolvimento das máquinas mais portáteis para todo mundo, então você vai ter que, por exemplo, ter uma outra mídia que não seja o papel. Eu acredito que deve vir alguma coisa tipo um acetato, tipo uma tela muito fininha, entendeu? Translúcida, e que também vai aceitar a imagem não em forma de respostas, de emulsões, dessa forma analógica, e sim com forma de luz. Ou seja, como você teria, como se você pegasse aquilo que você vê na televisão, mas botasse num papel, tipo um acetatozinho fininho, que você pudesse guardar e botar até em álbuns, e como se faz antigamente. Eu acho que caminha mais por aí, entendeu? Porque também as pessoas vão querer ampliar as fotos. Agora, o mercado de ampliação fotográfica ainda existe, entendeu? Por exemplo, você tem o vinil, por exemplo, o vinil hoje em dia progrediu maravilhosamente. É claro, fotografia vista a uma distância razoável. Você vai de perto, você vai vendo os pixels, né? Mas evoluiu muito, muito mesmo, entendeu? Então, Silvinho, eu queria que você falasse um pouco sobre o teu trabalho, a tua formação, como foi, porque você é advogado, você é egresso da advocacia. Pois é, você fazia advocacia Gilberto, na área internacional, né? O que acontece? Eu quando fui para a Alemanha, eu não sei porquê, tem uma coisa, eu sempre digo que a vida tem um mistério. A gente atira no que viu, acerta o que não viu, entendeu? Mas tem que estar sempre atirando. Então, o que acontece? Quando eu fui para a Alemanha, eu estudava Direito aqui na Faculdade de Petrópolis, faltava um ano mais ou menos para eu terminar, aí minha esposa, que eu fui para a Inglaterra fazer um curso de inglês e tal, ela voltou, eu vou fazer a tradução em intérprete inglês-alemão em Munique, na Alemanha. Aí, fomos para lá. E eu me lembro que o tempo todo eu tinha uma coisa na cabeça, tipo assim, eu vou para lá, o dia que eu voltar, eu quero trazer uma câmera fotográfica. A única coisa que eu queria trazer é uma câmera fotográfica. Não sei porquê, não tinha isso na cabeça. Chegou lá, fui estudar Direito Internacional, fui estudar, fazer meus cursos, aprender alemão. E naqueles empregos de estudantes, o que acontece? Aí você um dia vai, sei lá, ajudar um carpinteiro, outro dia você vai dirigir um carro. Eu conheci um fotógrafo, entendeu? E fui fazer assistência para ele, trocar filme de máquina, fazer coisa boba, né? Mas fiz com capricho e tal. O cara gostou de mim. E ali eu peguei o gostinho da coisa, aprendi muito pouquinho mesmo. Mas peguei o gosto da coisa, mas nunca pensei em ser um fotógrafo, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar na Daneman, que é uma empresa de direito internacional, de transferência de tecnologia, marcas e patentes, né? Acho que ainda hoje é a maior do Brasil. E lá eu trabalhava no setor alemão, tinha que botar terno, gravata, desce e sobe todo dia, não sei o quê. Eu teria um futuro bastante promissor se eu estivesse lá, talvez até tivesse muito mais tranquilo, né? Mas aí tô aqui em Petrópolis, aí uma amiga minha chega e fala, pô, vai ter um desfile da Company, pô, eu vou desfilar, você não quer tirar umas fotografias? Eu falei, claro, vou lá. Aí fui lá, tirei umas fotos, aí vendi todas. Eu falei, pô, esse negócio é legal, né? E eu gosto de fazer, então né? Você começou a trabalhar com fotografia de moda. De moda. Aí, pô, bem... Nós temos algum material aí disso, né? Eu te mandei algum material. Podemos passar aí isso aí já é na fase da luta petropolitana, né? Tipo assim, que você vai fazer moda em Petrópolis com quem? A Rua Tereza, né? Aí você chega na Rua Tereza, ali eu encontrei, tipo, 18, 12 empresários visionários, gente que a Rua Tereza pode ter acabado ou está acabando, mas pô, hoje em dia eles estão em outros lugares, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Então eu me colei com essas pessoas e, pô, não, vamos fazer vitrine, vamos fotografar moda, vamos fazer desfile. Tinha também o Márcio Fiorini, que também era da Company, que gostava muito, produzimos muitas coisas juntos. E demos um impulso ali e conseguimos fazer isso. Mas não dava para ganhar dinheiro com isso, entendeu? Então eu fiz o que vocês mesmos fizeram. Fui pro casamento, né? Aí casamento tu vai, começa, inventa, mas chega um ponto, cara, eu até que me saí muito bem. Eu tinha
3, 4 casamentos toda semana, né? E não trabalhava durante a semana, era até agradável. Mas chega um ponto que, pô, só troca a noiva. E tinha o pepino da recepção, né? Porque fotografar na igreja é até bacana, a luz, aquela coisa, aquela cerimônia, né? Mas na hora da recepção, o pessoal comendo coxinha de galinha, é um terror, né, essa cara? foto é muito interessante. Aquela, Podia passar também gosto a foto muito. de novo, Michel? Essa foto é muito legal. Muito legal. Essa daí eu fiz, assim, pô, foi uma foto rápida, eu fiz em São Francisco, né? E esse, eu não sei nem que pássaro é esse, mas ele, cara... É uma gaivota. Uma gaivota. Uma gaivota. Todo é um restaurante que você vai, ele vem ali pedir comida. Você vai ali, ele vem pedir comida. Se tu for lá amanhã em São Francisco, nesse restaurante, esse pássaro aparece lá. É uma loucura. Aí eu fiz essa foto, entendeu? Aí, é claro, eu fotografo em RAW, né? Então dei uma trabalhada nela, entende? Isso já é algumas fotografias que eu procurei fazer de pontos turísticos Tomadas do Rio no de Rio, né? Janeiro, tomadas do Rio. Isso aí Isso é já são legal uns também. testes que eu faço, assim, tipo assim, para tentar... É um trabalho mais, assim, para galerias, entendeu? Uma coisa que não seja muito, assim, explícita, né? Mais abstrato. Não é? Mais Muito legal. abstrato. Como, por exemplo, a fotografia, quando começou, ela mimetizava a pintura. Assim como a pintura também, quando começou, ela mimetizava a realidade, né? Então, quando você tenta fazer uma coisa fugindo disso, por exemplo, quando veio o impressionismo mais na frente, aí o cara vê o Picasso, já faz tudo meio todo, veio o Dali, veio o Van Gogh, tudo maluco. Aquilo ali é uma outra forma de fazer com que a pessoa, desconstruir a visão da pessoa e adaptar o olhar para poder passar sentimentos e impressões diferentes, né? Então, é uma coisa que eu mexo de vez em quando, tentando ver se eu consigo... buscar na fotografia também, tem gente que já faz isso bastante, tentar uma foto desfocada, uma foto, sabe, uma coisa que a pessoa olhe e que não, sabe, que force a pessoa, poxa, achar o que tem aqui, entendeu? E ao mesmo Passar tempo uma gostoso expressão. de ver, né? É gostoso de ver, e sempre com a estética. Isso é uma coisa que eu não consigo fazer. Eu já tentei, juro, tem 2 tipos de fotografias que eu não consigo fazer de jeito nenhum. Debaixo d'água, porque eu sou prego, eu só vou até, acho que 3 metros, 2 metros na beira da água. E outro tipo de trabalho que eu não consigo fazer é foto do cara sofrendo. Eu tenho até algumas aí, mas eu não as acho muito boas. Eu já tive oportunidade de pegar um cara e beber uma... Que miséria, meu Deus, pelo amor de Deus, isso aí é o fim do mundo, que eu fotografo o cara. Quando eu vou ver o resultado da imagem, o cara tá mais feliz que eu, entendeu? Eu não tenho não consigo ter esse olhar, entendeu? O meu olhar é sempre pra beleza. Eu já vi tem mais- fotógrafos expondo fotos com noiva um joelho sangrando, que levou alguma queda, e aquela e foto de- premiada. Foto premiada. Exato, é. Eu olhei para aquilo, gente, que horror. E conseguir uma foto passar um dessa. impacto, né? E passar uma... Mas eu não gosto. Eu não- É um momento que eu não fotografaria, não tiraria essa foto. Depende Não muito. é uma coisa que... Eu aceito, mas eu acho difícil fazer uma... Você fazer a uma gente foto não de uma... tem que ter aquele feeling, né, de chegar e fazer. Você De tirar repente uma você foto de fica- uma noiva com o joelho sangrando e transformar aquilo não em arte ou em uma expressão artística de qualquer forma, é bem difícil, não é fácil não. Geralmente você vai tirar, vai parecer horrível, uma mulher sangrando, pô, tem que ter uma sensibilidade muito grande, entendeu? Não é muito fácil de fazer. Eu, pelo menos, não tenho muito essa aptidão. Mas acredito que a noiva detestou a foto. Não é possível que ela tenha gostado daquela foto. Bom, mas o prêmio eles devem ter gostado, né? O prêmio, com certeza. E a fotografia de marketing, o chamado still, que hoje está muito em moda, a fotografia still, né? De objetos, de produtos. Olha, eu já fiz de tudo, né? Experiência de Tirando vocês. o que eu falei dentro d'água né? E a água para mim é que é o problema, né? Fora isso, eu já fiz tudo, foto aérea. Já fez de alimentos, né? Alimentos foi o que aconteceu. Vocês aqui também fizeram, né? Sim, então, na comecei- fotografia é um leque enorme. Você tem muitos nichos aí. mundo, né? Você Muito precisa gostoso. escolher um para ser o seu principal, para você manter um foco, mas você sempre vai abraçando alguns, né, que vão se aproximando do nicho que você escolheu. Nós já fizemos gastronomia, estilo, já fizemos sim de produtos e tal. E fizemos sim também subaquática. Já- Essa daí, então, tô fora. Mas realmente é difícil, né? ela é bem Eu complicada. vejo coisas maravilhosas, mas eu não consigo fazer. Agora, a parte de gastronomia, eu me considero bastante pioneiro. Porque quando eu passei do casamento
para foto gastronômica, né? Então, eu já não aguentava mais, só trocar de noiva e a recepção, todo mundo comendo coxinha de galinha. E aí eu peguei e falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu queria ir, eu já tinha visto lá fora os menu boards, né? Então aqui no Brasil só tinha no Viena, no Rio Sul, não tinha McDonald's no Brasil e tinha o Bob's. E tinham 2 empresários em Petrópolis, o Gilberto e o Silvinho, que é um empresário do ramo de confecção, com bastante visão, um cara bastante visionário, um cara que eu respeito muito. E eles abriram o Mix Burger. Aí eu, porra, vamos fazer e tal, mostrei para eles, aí, mas era muito caro, cara, era $2.000 um Duratrans. Aí aquilo levou 2 anos, cara. 2 anos aquela batalha que vamos fazer, aí no final fizemos. Quando nós fizemos, aí foi um sucesso. Aí, meu irmão, aí foi da frente do Mix Burger, já passei para o Kafta na frente, já fui para o Maurício, já fui para no seu lado, aí fiz a cidade toda. E depois eu fui pego por uma pessoa do Rio de Janeiro que veio e viu meu trabalho, aí falou, poxa, eu estou fazendo uma loja lá no Rio, você não quer fazer isso lá? Aí foi a mesma coisa. Aí eu comecei a fazer e faz a da frente, faz a do lado, e a inveja é fogo, né, cara? Sabe como é que é? Aí um fica com inveja do outro, pô, foi você que fez pro Antônio, pô, eu queria que fizesse para mim, pô, agora eu sei que quando eu vi, cara. Aí teve um ponto também muito chave, que eu sempre fazia, como se diz, personalizado. Então vai fazer eu quero fotografar um bacalhau. Aí tinha que trazer o bacalhau, aquela trabalheira, pack shot, dá um trabalho danado, né? E eu tinha já muita coisa feita, né? Até um dia que eu cheguei um português, estava fazendo um trabalho para ele, aí o português meio nervoso falou, poxa, cara, por que tu não tens esta coisa toda, tudo pronto? Poxa, pão, é tudo igual, poxa, tanto faz. Aí eu peguei, estourei e falei assim, porra, vou fazer um banco de imagem. E aí eu peguei e comecei a desenvolver um banco de imagem. Fazia personalizado, mas também dividia. Por exemplo, eu fotografava o bacalhau, fotografava com um copo de vinho do lado, entendeu? Depois eu manipulava isso no Photoshop, tirava o copo de vinho, botava junto com uma pizza, pegava a pizza, botava, aí começava a manipular e criei, ao invés de fazer a fotografia gastronômica, ao invés de fazer a fotografia para eu poder justamente ter um banco de imagem grande, fazer a fotografia tipo com o cenário completo, tipo assim, tudo colocadinho ali assim, aquilo ali, eu passei a trabalhar tudo no recorte. Então eu comecei a criar fundos, criar efeitos de luzes, aquela coisa, e fui fazendo as minhas montagens. Então aquilo dava um impacto muito grande, entende? E aí disparou, porque aí ficou muito mais fácil. Mas aí também eu deixei de ser um pouco fotógrafo, porque, poxa, eu vendia mais banco de imagem, né? A um ponto de chegar um dia, eu saí com o meu laboratorista, a gente dá uma volta no Rio de Janeiro, tipo, sabe, era foto para tudo quanto é lado, tudo feito por nós. Aí eu falei, cara, mais de 90% do mercado. Então eu fiz isso durante 25, 30 anos. Aqui nós fizemos uma parceria com o Polo Gastronômico de Petrópolis. Uhum. Aí fizemos alguns trabalhos com eles, como Majórica, D'Angelo. O Majórica foi o primeiro trabalho do Majórica que eu fiz, porque eu enveredei também pelo ramo da gráfica, sempre me interessei por gráfica também, né? Porque eu acho que a fotografia você tem que entender fotolito. Eu venho lá de trás do fotolito, aprendi a laboratório, preto e branco, colorido, então eu já mexi em tudo isso, quer dizer, isso te dá um embasamento muito grande. O Majórica, na época do seu Nelson, falecido do seu Nelson, eu fiz para ele, mas foi um folheto. Então eu fotografei as carnes e tal, aí fiz o folheto e tal. O que você falou, né? Nossa primeira câmera profissional era filme, era uma Rebel 2000, uma Canon. É uma experiência incrível você fotografar com filme, você começar dessa raiz. É diferente. Quando você pega o digital, você já chega... Aquela sensação de da câmera... Você não tem resposta da câmera, né? Você tem que acertar. Muito certo do que você está fazendo, que você está fotografando. Você tem que dominar, né? Tem que dominar. O filme você não via, né? Você tinha que ter Isso dá uma experiência muito, uma aula, você não pode uma escola enorme. Você não pode errar. O digital você tem como você vê ali. E aí muita gente até também acha que vai ser fotógrafo, se diz fotógrafo pelo fato de, tipo, não gostei, tá ruim, faz outra. E ainda acha também o seguinte, não tem filme, né? Não tem filme chongas, entendeu? Porque, na verdade, você pega uma Canon, ela deve ter o quê? 360 mil shots, né? Depois disso você tem que trocar o chip. Mas aí, já tem 3, 4 máquinas na frente para você comprar. Então, hoje em dia, você não compra mais o filme, mas em compensação você tem que comprar a máquina, entendeu? Sim. O que faz com que o mercado se dê muito bem, né? Porque antigamente você só comprava o filme, né? Então, a máquina, ela tem a pessoa pensa, tira de novo. Cara, você está gastando shot, não é assim, entendeu? Sim. Agora, qual é a diferença que há entre
a máquina profissional, aquela tipo uma Nikon, uma outra qualquer, em que você pode fazer, você tem que fazer manualmente aquelas criações, e essa criação que hoje você tem com a máquina eletrônica. A diferença nisso, vocês se sentem mais atraídos por uma em relação à outra? Você tocou num assunto muito interessante, porque antes de começar o programa, a gente estava justamente ali num pequeno debate. Né? Porque são as chamadas DSLRs, né? Essas câmeras que têm construção há mais de 60 anos. Houve a revolução para o digital, mas a construção da máquina é a mesma. É a mesma. Né? Tem um pentaprisma, né? Você consegue enxergar a lente e tal, exatamente o que a lente está enxergando, é o que você está vendo no viewfinder. Só que, nesse momento que a gente está vivendo, está tendo uma outra reviravolta no mercado da fotografia, que são as mirrorless. Eu até tenho uma aqui. As Micro Four Thirds, né? Eles estão querendo tirar aquela parte do reflexo de você ver por através do visor para diminuir o tamanho, o peso. Mas por quê? Ela chegou num nível tecnológico tão grande que o pentaprisma não está fazendo falta. Eu consigo, pelo digital dela, ter uma agilidade tão rápida quanto pelo prisma, pelo reflexo, pelo espelho. Eu não gosto de fazer pelo LCD. Eu não gosto. Eu gosto de fazer pelo visor. Então, essa câmera aqui é uma X Pro 2 da Film. Ela tem um Rangerfinder. Eu tenho uma. Ela é híbrida, né? Você consegue usar o real e o digital. E ainda tem um módulo que você usa o real com uma micro tela digital ali para você ver o que a lente está focando. Mas vou te falar, direto pelo digital, pelo Rangerfinder, pelo viewfinder dela, se você olhar pelo digital dela, é tão rápido, a tecnologia de processamento dela, da imagem é tão rápida, que é como se você estivesse olhando o espelho. Não faz diferença. Deve ser uma questão de adaptação. Eu tenho uma Olympus Micro Four Thirds. Eu gosto porque, por exemplo, a viagem é uma maravilha, porque é levinha, entendeu? Você acaba tendo mais oportunidades, né, de fotografar, porque está contigo a qualquer momento. Mas a Canon está lançando a Canon R, né? Canon a EOS R. Ela está migrando para mirrorless. A Fuji e a Sony abandonaram a construção da DSLR e se empenharam na construção das mirrorless, né? E eu entendo, eu fui muito defensor das DSLRs por muito tempo, né? E agora eu me apaixonei pelas mirrorless. E é porque aquilo que cai naquilo que você falou, o que é máquina profissional? Quer dizer, na verdade, a gente também não pode dedicar só a câmera o profissionalismo. O profissionalismo depende muito de quem está atrás. Por exemplo, eu tive estudando muito o trabalho de vários fotógrafos, né? E dentre eles o Henri Cartier-Bresson. E me intrigava muito, cara, porque a foto dele, ela tinha uma coisa, cara, que eu até tentava reproduzir alguma coisa, mas eu nunca chegava. Eu nunca chegava nem perto, quer dizer, nem vou nunca chegar perto do Henri Cartier-Bresson, não pretendo isso. Mas pelo menos ter assim, a noção de que aquilo ali... Vai falar que é o equipamento que ele usava? Não, ele usava uma rangefinder com uma 35mm fixa só. Pô, e eu fui, e depois eu percebi o que ele fazia. Ele era tão bom, mas tão bom, que ele não usava a câmera a nível dos olhos, ele não olhava no visor. É como hoje em dia você olha no LCD. O que o Cartier-Bresson fazia? Ele sabia exatamente qual era o enquadramento da lente de 35mm. Já estava no sangue dele. Se ele sabia que estava aqui, ele ia pegar o rosto da pessoa. Se ele viesse até aqui, ele pegava inteiro. Ele sabia exatamente o enquadramento. Ele fazia. Então ele fotografava assim, ó. Fotografava daqui, fotografava de lá. E parece que não é nada, mas quando você vai ver a foto, você vê assim. E o cara fotografou de ângulos que o fotógrafo teria que se dobrar todo, entendeu? Então isso é uma técnica maravilhosa, entendeu? E veja bem, é uma rangefinder, entendeu? Não tinha tecnologia nenhuma. Ele tinha ali o obturador, o ISO e o diafragma. E com isso ele fazia... se você vai ver o trabalho dele, é monstruoso, é muita coisa, entendeu? Meus amigos... É profissional, né? Eu vou ter que interrompê-los porque o tempo urge. Eu estou com 25 segundos de programa. Tem que fazer um programa parte 2 desse. Parte 2. Muito obrigado pela presença de vocês, fiquei muito honrado. Posso só deixar um recadinho? Não?
Nós vamos estar fazendo uma exposição da fotografia documental de família lá no Centro de Cultura. Tá? Vai ser em junho. Vai ficar o mês de junho todinho lá. Então tá bom. Aí já convido você de casa aí que se programe, né, para dar uma passadinha lá, prestigiar o trabalho, ver as fotos. Um trabalho bem interessante, você vai... Silvinho Gostou? também Legal, tem eu vou. as atividades dele lá no Rio, né? Eu tenho me voltado mais Rapidinho, para... porque o tempo já esgotou. eu tenho me voltado mais assim para projetos, entendeu? É. E tenho me dedicado muito ao trabalho autoral, de tentar buscar. Porque, eu, na verdade, assim como eu inventei aquela coisa da alimentação, da coisa que me dei muito bem ali, eu acho que tem que se encontrar um fio da meada. E é muito difícil encontrar o fio da meada hoje. Entendeu? Um fio da meada que você se diferencia. Porque hoje em dia o inconsciente coletivo é muito forte. Vai ser cortado aqui, vou ter que encerrar. Acabou o tempo. Até uma próxima vez. Querido, eu agradeço muito obrigado, muito a viu, pela atenção. presença de Obrigada. vocês. Obrigado, Pedro. Aos telespectadores, só lembrando que domingo às 9 horas da manhã nós teremos a reprise desse programa. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem uma nova atração.